O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo um comparativo hoje dos dois irmãos aí da família da Xiaomi, o Redmi Note 9S, que é o branquinho aqui, bonitinho, já tem unboxing e review no canal, que vai sair em breve se não saiu, e temos também aqui o Redmi Note 9, gente, que é o modelo mais de entrada, seria o primeiro da família Note, tá? Então ele é o mais básico, já saiu unboxing no canal, e teremos também unboxing dele aí, unboxing não, review em breve. E olha só, gente, o que acontece? Eu tô fazendo isso em todos os santos vídeos. Estamos passando pelo momento do coronavírus, os preços estão malucos, então tenham em base sempre o preço dos produtos, tá? Porque eu me baseio no momento que a gente tá passando, não tem como, e tá difícil o preço dos importados. Tem muito aparelho da Samsung, da própria Motorola, que tá valendo mais a pena com preço mais em conta do que a gente encontra nesse momento, tá bom? Mas eu vou falar das specs e tal, e lembrem-se desse, quando você estiver vendo esse vídeo, já tiver, graças a Deus, passado o momento do coronavírus e o dólar estiver normalizado, se Deus quiser, lembre-se disso, tá bom? Então vamos lá, gente, começar aqui. Primeira coisa, vamos ver o que tem na caixa. O Redmi Note 9S, ele vem aqui com o carregador opa, até rolou aqui, com o carregador de 15 watts, Quick Charge, beleza? Perdão, 18 watts, ele é até um pouquinho maior, tá? 18 watts, o cabo USB tipo C e temos capinha dele, tá? Ele tem a capinha aqui, que vem uma capinha transparente, beleza? Show de bola. O Redmi Note 9, que é o mais basiquinho, nem por isso ele deixa de vir com também praticamente a mesma coisa que a gente encontra aqui no Redmi Note 9S. Então, nós temos sim também um carregador de 18 watts, temos cabo USB tipo C, e temos a capinha dele também, que é essa aqui, tá? Então eles vêm meio que completos os dois em relação aos acompanhamentos da caixa. Eu gosto de começar pela caixa, para vocês não ficarem aí sem saber o que tem. Agora, vamos ao que interessa e aos aparelhos aqui. Primeira coisa, o design deles é diferente, tá? A gente tem uma traseira aqui de vidro no Redmi Note 9S e temos uma traseira de plástico no Redmi Note 9 normal. Então a gente percebe que eles têm designs semelhantes, ao mesmo tempo que acabamentos diferentes. Gorilla Glass 5 aqui na traseira e os dois contam com Gorilla Glass 5 na frente, tá? Então os dois aparelhos aqui vão ter proteção na parte frontal, mas só o Redmi Note 9 normal, o Redmi Note 9S na parte traseira. O jogo de câmeras deles é um pouco diferente o desenho, porque o desbloqueio do Redmi Note 9 normal é aqui, tá? Desbloqueio por digital e costuma ser rápido, funciona bem. Então, ó, vou fazer o teste aqui, ó, quer ver? Ó, vou ligar, coloquei o dedo, desbloqueou. Mais uma vez, coloquei o dedo, desbloqueou. Então vocês podem ver que é bem rápido. E nós temos aqui no Redmi Note 9S o desbloqueio na lateral, onde você aperta o botão para ligar e desligar o aparelho, e ele já é um desbloqueio também. Então, para destros, você vai fazer assim, e para quem é canhoto, atrapalha um pouco, que você tem que segurar o aparelho aqui, mas dá para cadastrar bem a digital. Eu até cadastrei, tô dando um exemplo aqui para vocês na hora. Funciona bem, tá? Na câmera frontal muda um pouco também o design, então a gente tem um punch hole aqui, né, um recorte no Redmi Note 9S no meio, enquanto no Redmi Note 9 normal, que é o de entrada, para desligar a tela, nós temos aqui no cantinho, né? Vai do gosto de cada um. Provavelmente vocês já perceberam também que a gente tem uma tela maior no Redmi Note 9S, então uma tela de 6.65 polegadas versus uma tela aqui de 53 polegadas. Então, 6.67, 6.53. O Redmi Note 9S é um pouco maior, um pouco mais alongado e tem menos bordas também aqui embaixo, ó, dá pra ver bem. Mas são duas telas muito semelhantes em termos de specs, elas têm o mesmo brilho, são Full HD, não tem muita diferença entre a qualidade aí das telas. Isso eu acho que não deve ser um ponto que você deve olhar, se preocupar tanto, tá bom? Então, de forma geral, esses são os aparelhos. Aqui embaixo, a entrada de 3.5mm, a saída de áudio dos dois aparelhos, USB tipo C, e na parte de cima aqui a gente encontra com infravermelho também, tá bom? Esse aqui é um overview geral do aparelho. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O preço deles tá o seguinte: o Redmi Note 9S você está encontrando na faixa de uns 1.900 a 2.000, o que eu acho caro, porque ele estava por 1.700, começou a subir e agora tá na faixa de 2.000, enquanto o Redmi Note 9 normal, essa versão que eu tenho é de 3 GB com 64 de armazenamento, 3 GB de RAM com 64 GB de armazenamento, na faixa de 1.900.
2.500 e pouco, e a de 4 GB com 128 GB de armazenamento do Redmi Note 9, né, que é o de entrada, tá saindo na faixa de uns 1.700 e uns quebrados, que era o preço antigo do Redmi Note 9S, tá? Então subiu. Os dois subiram. A Xiaomi não tem uma versão daqui do Redmi Note 9 normal de 4 GB com 64. Então, ou é 3 com 64 ou 4 com 128, tá? Eu acho que nenhum dos dois preços estão valendo no momento. O Redmi Note 9S, por os seus 1.700, já estava bem mais atrativo. O Redmi Note 9, esse modelo de 3 GB de RAM com 64, eu acho que ele deveria estar custando aí na faixa dos seus R$1.300, R$1.400 no máximo. R$1.500 eu já acho que é um preço que foi o que eu paguei, não é o ideal, e 1.700 a versão de 4 GB com 128, não vale, tá? Eu acho que aí ele já ultrapassa muito o foco do que ele foi lançado lá fora. Então tenham isso em mente, tá bom, gente? Mas a gente vai fazer de qualquer forma um comparativo para vocês terem aí e saberem o que a gente tá falando aqui. Vamos falar de hardware, mas antes de falar do hardware, eu só quero dar uma dica. Como os preços estão muito loucos, instala aí o Bitec Pague Menos, que é a extensão do que você tem para Google Chrome, Firefox e tal, porque ela ajuda a comparar preço. Você pode colocar target de preço, então tipo, se chegar esse celular aqui, ó, a 1.700, me avisa. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, tem aqui no vídeo, e o link dos produtos também. Mas vale muito a pena porque o Bitec Pagamentos é grátis, você ajuda o canal, ele tem testador de cupom automático e diversos outros recursos, ele faz tudo sozinho, você não precisa se preocupar. Então vamos lá, em termos de hardware, o que acontece? Aqui no nosso Redmi Note 9, são 3 GB de RAM com o MediaTek Helio G85, que é um processador, um chipset de 12 nanômetros da MediaTek, e 64 GB de armazenamento, esse modelo que eu tenho. Aqui no Redmi Note 9S, nós temos 4 GB de RAM com o Snapdragon 720G e 64 GB de armazenamento nesse modelo aqui, tá? Eu acho que eu falei que tem 4 GB de RAM, né? Então, assim, eles não são comparáveis diretamente, porque é um chipset superior. Essa linha Snapdragon 720 é superior, então para jogos vai rodar tudo de boa. O gráfico você consegue jogar já mais, realmente com um gráfico mais avançado, sem travamento, sem engasgo, sem nada. Se para gráfico é assim, para sistema também vai de boa, tá? A gente tem aqui a MIUI 11 rodando suavemente, vai atualizar para 12, você não tem engasgo, multitarefa vai bem de boa também, ó, tudo suave na nave, de leve na neve, como dizem, né? Então você não vai ter problema nenhum, tá bom? Agora, quando a gente olha aqui pro Redmi Note 9, o que acontece, gente? Eu fiz o unboxing dele, eu até falei, eu senti alguns gargalos na parte de jogo, mas eu não acho que é tanto o chipset, eu acho que 3 GB de RAM aqui atrapalha um pouco. O PUBG, por exemplo, rodou bem, sem travamento. O Asphalt 9 eu senti alguns engasgos. Aí quando eu coloquei no modo Game Turbo, ele foi um pouco melhor. Então eu não recomendo que pegue a versão de 3 GB de RAM. Se você quiser um celular para uso no dia a dia, jogos casuais, até vale a versão de 3 GB de RAM, desde que você consiga mais barato do que o preço que tá atual. Mas se você quer, assim, um pouquinho mais, não vale a versão de 3 GB de RAM. Se você quer ser um pouquinho mais gamer, eu acho que vale pegar a versão de 4 GB de RAM, porque esse chipset, ele é bom para jogos. Ele foi feito para ser pensado num smartphone gamer barato, digamos assim. Mas a versão de 3 GB de RAM já engargala um pouco, tá? Então, em termos de sistema aqui, a gente também tem a MIUI 11 rodando, vai atualizar para 12 também. O sistema vai de boa. Você não tem travamento nenhum aqui nesse sentido, tá? Em termos de sistema, não percebi nada, vocês podem ver que tá tudo fluido. Agora, a parte de jogos já tá esclarecido, né? São categorias diferentes, tá? Não tem como a gente comparar. Esse aqui é um chipset de 12 nanômetros que gasta mais bateria, que tem o foco de ser um bom custo-benefício, que não tá o preço agora, mas lá fora saiu com um preço bem competitivo. Então é um chipset novo que vai rodar os jogos sem problema. Você consegue rodar Asphalt 9, que é pesado, PUBG, Call of Duty, tudo vai. Só que ele não é tão bom quanto o 720G, que já é uma outra categoria de produto e, obviamente, cobra mais por isso, tá? Então, tenham isso em mente. Agora, falando um pouquinho das câmeras, gente. Então, o que acontece? Nós temos aqui um setup bem parecido. Principal de 48 megapixels nos dois aparelhos, depois uma 8 megapixels ultra-wide, e aí muda algumas coisinhas. A gente tem aqui, ó, no 9S, uma câmera de 5 megapixels macro, enquanto no 9 normal é 2 megapixels a macro, e depois a de profundidade nos dois são de 2 megapixels. O Redmi Note 9S filma em 4K, a 30 frames, 1080p a 60, enquanto o Redmi Note 9 normal, ele só filma em 1080p a 30 frames na traseira e na frontal. Então ele é bem mais limitado na parte de filmagem, e vocês vão ver uma comparação agora. Bom, galera, vocês estão vendo aqui a imagem, primeiramente, do Redmi Note 9S filmando em 1080p a 30 frames por segundo, mas essa câmera aqui do Redmi Note 9S filma até em 4K, tá? Em 1080p a 60. Agora
indo aqui para a câmera do Redmi Note 9, né, que é o modelo mais simples, que filma só em 1080p a 30 frames por segundo. Eu deixei os dois aparelhos filmando em 1080p a 30 frames, para a gente poder comparar de uma forma mais justa, mas ainda assim o chipset aqui da MediaTek é bem mais simples nesse sentido, tá bom? Voltando aqui para o Redmi Note 9S um pouquinho, vocês estão escutando o áudio, tudo direto do aparelho, né? Sem alteração nenhuma, direto aí para o vídeo. Vou dar uma corridinha aqui com o Redmi Note 9S, beleza? E agora, vamos pular aqui para o Redmi Note 9, mesma coisa, áudio, som, cor, tudo do aparelho, e uma corridinha rápida aqui com o Redmi Note 9. E agora vamos pôr os dois lado a lado. Vocês estão vendo aí lado a lado, e tá aparecendo um ícone para mostrar da onde vem o som. Se está vindo do Redmi Note 9S ou se está vindo do Redmi Note 9 normal. E eu quero que vocês deixem aí seus comentários de qual vocês gostaram mais. Vamos dar uma corridinha rápida aqui, lado a lado. E é isso aí, bora voltar para o vídeo, gente. Bom, galera, vocês viram aí, e como eu já pedi, comentem embaixo o que vocês acharam, tá? Vamos dar uma olhada rápida nas fotos aqui, porque eu tenho sim algumas coisas a apontar. Apesar da gente ter basicamente quase o mesmo setup de câmeras, muda porque nós temos chipsets diferentes, e chipset significa qualidade de processamento na imagem, ele também é responsável por isso. Então o que eu quero dizer com isso, gente? Que o Snapdragon 720G processa melhor as imagens. É isso, basicamente isso, e é perceptível, mas não é nada absurdamente, assim, tão gritante. Em alguns momentos você percebe, mas não é algo que, se você é uma pessoa que gosta de foto e quer economizar e vai encontrar o Redmi Note 9 mais baratinho, vale a pena. Agora, se você quer foto com mais qualidade, que é um aparelho para um período maior, né, de tempo e tal, o Redmi Note 9S vai ser o caso para você. Então vamos olhar aqui lado a lado. Deixa eu até dar um zoom na câmera, pra vocês verem melhor aí. Não deu tanto zoom assim, mas tá bom, ó. Então o Redmi Note 9 normal em cima e o S embaixo. Na câmera macro, a gente já vê uma diferença aqui de iluminação, né? 5 megapixels, você tem um pouco mais de detalhe. Depois a gente vê também aqui, ó, essa é a câmera macro nos dois. A gente vê um pouco mais de cor também aqui no Redmi Note 9S, o que me agrada mais, né? Um pouco mais de luz também obtida. E isso é por causa, obviamente, do processador e do sensor, que é um pouco maior. Agora aqui a gente tem, eu tirei foto em 48 megapixels nos dois. Quando a gente tira foto em 48 megapixels, a gente perde um pouco de HDR, um pouco de processamento, mas no 9S, olha a diferença que a gente tem aqui, ó, como ele absorveu mais o sol, a sombra aqui, a diferença, né? O balanço de branco tá com HDR melhor. Então essa é a diferença que eu falo para vocês. Quando a gente aumenta, ó, então a gente percebe aqui, ó, quando eu aproximei, não tanto uma diferença em nível de detalhes, mas em cor, tá? Principalmente no processamento da cor e um pouco mais de nitidez, por exemplo, nesse prédio aqui a gente observa algumas diferenças. Então existe sim aí uma coisa que a gente pode sentir. Em alguns momentos não dá tanta diferença. Aqui, ó, eu achei que estava ok, as duas fotos estão boas, parece até que o Note 9 normal absorveu mais luz aqui. Nós temos, nesse momento aqui, uma diferença aqui de balanço de branco, onde o 9S está melhor, na minha opinião, com um nível de detalhe um pouco maior também, ó. A gente vê que as cores são mais bem interpretadas no 9S. Esse tipo de foto eu sempre gosto de tirar, voltado para a luz. Os dois tiveram um HDR razoável, parece até que o 9 saiu um pouco melhor, só que o balanço de branco ficou meio bugado aqui. E depois nós temos algumas fotos que eu tirei aqui para testar um pouquinho o HDR, né, com as câmeras aí já fazendo cruzamento de pixel. Então o que eu percebo muito são as cores, que o 9 acaba sendo melhor, acaba interpretando melhor, principalmente aqui, ó, parece estar um pouco esverdeado, tá vendo? Na parte de cima, na parte do Redmi Note 9, mas de qualquer forma é uma câmera razoável, a do Redmi Note 9, mas a do 9S sim é superior. Aqui, ó, a gente tem uma fotinho, isso aqui não é o modo, acho que é o modo de profundidade de campo, que eu tirei, e as duas estão boas, ó, estão fotos bem satisfatórias. Só que quando a gente olha lado a lado, é claro que a gente percebe uma vantagem para o Redmi Note 9. Na frontal, para o Redmi Note 9S, na frontal eu gostei das duas, só que eu senti muita dificuldade em acertar a do Redmi Note 9, ela saiu tremida várias vezes. Virei aqui os celulares em pé para ficar mais fácil para a gente comparar. O Redmi Note 9S, mesma coisa, as cores são melhores, tem um pouco mais de nitidez, ele interpreta melhor o ambiente e eu não senti dificuldade de acertar a foto. Já aqui no Redmi Note 9 normal, a gente tem... tá ok, a foto tá boa, mas ela não... sei lá, ela saiu tremida várias vezes, entendeu? Eu tive que tentar várias vezes, então
o sensor ali, o processamento parece que não estava muito legal. Aqui uma de 16 no Redmi Note 9S, enquanto a gente tem uma no 9 normal de 13 megapixels, tá? Filmado em Full HD 1080p e aqui também 1080p. Resumindo, gente, a câmera do Redmi Note 9S é normal. É melhor, enquanto a do Redmi Note 9 é boa, ok, para uso diário, mas não é uma mega câmera. O modo noturno também tem diferença entre eles. O Redmi Note 9S se sai melhor por causa do processamento. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar as fotos que a gente deu uma olhada aqui rápido e também alguns comparativos aí de fotos no modo noturno, tá bom? Comentem o que vocês acharam depois delas. Em termos de bateria, gente, os dois aparelhos contam com 5.020 mAh, tá? Os dois bonitinhos aqui. Os dois têm carregamento de 18 watts, só que o interessante é que o Redmi Note 9 normal, ele tem um reverse charging. Não é sem fio, mas você pode colocar aqui um cabo e carregar uma outra coisa. Muita gente não sabe disso, mas ele tem. O 9S não tem isso. Só que é o seguinte, aqui a gente tem um chipset de 12 nanômetros versus um chipset de 8 nanômetros, que é mais econômico. Então o 720G, ele vai ser mais econômico, ser um pouco mais potente, né? Claro, um pouco não, até bem mais potente. Só que é uma bateria grande, de 5.020 mAh, então acho que isso não deve ser tanto a sua preocupação, porque é um celular que mesmo o MediaTek gastando um pouco mais, e não é que ele gasta exageradamente, ele só tem um pouco mais de uso, porque é um chipset mais simples. Você vai ter bateria para um dia inteiro sossegado. Se você for usuário hardcore, você vai chegar no final do dia com carga, sem preocupação, e se você for intermediário, você vai ter bateria para 2 dias. Então, não precisa se preocupar tanto com isso, tá legal? Então, meus queridos e queridas, é isso. Esse é o resumo dessas duas belezinhas aqui. São dois aparelhos bons, só que infelizmente para o momento e para os preços que a gente está passando, está caro. R$2.000 esse aparelho tá caro, eu acho que ele começa a ficar atrativo o 9S a partir dos seus 1.700, e o nosso querido Redmi Note 9S tem que ser na casa ali de uns 1.300, esse modelo de 3 GB, 1.200, e olhe lá, entendeu? Então assim, tá um momento difícil realmente que a gente tá passando, só que não dá pra gente parar de produzir o conteúdo, né, e também falar a opinião sobre os aparelhos por causa disso que a gente tá passando. A gente não sabe quanto tempo vai durar, então a gente tem que começar meio que readequar as coisas ao momento atual. Só que pela faixa de R$2.000, que a gente tá falando aqui do Redmi Note 9S, você já olha para Galaxy A71, tem outros aparelhos que eu acho que são mais interessantes, já com uma câmera de 64 megapixels, uma tela melhor, AMOLED, tem outras opções, entendeu? Então é isso, tá bom? A gente sempre trouxe vídeo aqui da Xiaomi, que sempre foi muito bom custo-benefício, só que as coisas mudam e obviamente a gente tem que trazer isso pra vocês, tá legal? Então não fiquem bravos, a galera que ama a Xiaomi, mas vocês sabem, né, gente, que não tá aquele custo-benefício que é, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações, me siga nas redes sociais e até a próxima. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.